Bem-vindo ao canal Karatê do Matheus. Obrigado pelo apoio de todos. Fico feliz a cada curtida que vejo nos vídeos. A quem tem interesse, na descrição do vídeo consta o link de compra do meu e-book, O Karatê Além da Luta. O valor é quase simbólico, mas me ajuda muito. Grato a todos que têm comprado ou doado para ajudar o canal. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Olha que história maluca e inspiradora. Vamos falar de um cara que transformou o jogo da vida. O nome dele é Shigeru Egami. E a história dele não começa com um super-herói. Pelo contrário, ele nasceu no Japão, em 1912, e sua infância foi marcada por muita fragilidade. Pense num garoto que vivia doente. Ele tinha problemas sérios de saúde. Tuberculose, problemas no coração, nos pulmões. A lista era grande. Os médicos diziam que ele não viveria muito, que não passaria dos 20 anos. Imagina só ouvir isso quando você é criança, é de cortar o coração. Mas essa fraqueza, essa dificuldade, foi a semente de algo muito maior. Essa condição de saúde fez com que ele se sentisse diferente dos outros meninos. Enquanto a garotada corria, jogava bola e subia em árvores, Shigeru Egami muitas vezes ficava de lado. Ele observava o mundo com outros olhos. Ele não podia contar com a força bruta. Não podia competir de igual para igual fisicamente. E foi essa busca por um caminho diferente que o definiu. Ele precisava encontrar uma forma de ser forte, mas uma força que não viesse dos músculos. Uma força que viesse de dentro. Uma força que pudesse superar as limitações do seu próprio corpo. E é aí que a gente vê a garra de uma pessoa. Muitos, no lugar dele, teriam desistido. Teriam aceitado o destino que os médicos previram. Mas Egami não. Ele tinha uma chama dentro dele. Uma vontade de viver. Uma vontade de provar que era mais do que um corpo frágil. Ele começou a procurar por algo. Algo que pudesse dar a ele essa força interior que tanto buscava. Ele sabia que o caminho não seria fácil. Ele sabia que teria que lutar contra suas próprias limitações todos os dias. Mas ele estava disposto. Essa busca por superação se tornou o motor da sua vida. E o que ele encontrou mudaria não apenas a sua história, mas a história de uma arte marcial inteira. A gente vê muito isso aqui no Caldeirão. Histórias de gente que pega o limão e faz uma limonada. A história de Egami é exatamente essa. Ele não se vitimizou. Ele não se escondeu atrás de suas doenças. Ele usou cada dificuldade como um degrau, cada dor como um aprendizado. Ele entendeu desde cedo que a verdadeira força não estava em ser o maior ou o mais forte. Estava em não desistir. Estava em encontrar o seu próprio caminho, mesmo quando todos os outros diziam que era impossível. E essa mentalidade, essa resiliência, foi o que o preparou para o grande encontro de sua vida. Um encontro que daria a ele as ferramentas para construir seu legado. E foi nessa busca, nessa procura por um sentido, que Shigeru Egami encontrou as artes marciais. Mas, de novo, não da forma que a gente imagina. Ele não queria aprender a lutar para ser um brigão. Ele não estava interessado em violência ou em provar que era mais forte que os outros. Ele já sabia que não era. O que ele viu nas artes marciais foi algo diferente. Ele viu uma disciplina, uma filosofia, um caminho para fortalecer o espírito, mesmo que o corpo fosse fraco. Ele viu uma chance de transformar sua fragilidade em uma vantagem. Uma oportunidade de encontrar a harmonia entre mente e corpo. Ele começou a praticar outras artes como o judô e o kendo. Mas foi no karatê que ele encontrou sua verdadeira paixão. Ele ficou fascinado com a ideia de que a técnica, a precisão e a mente poderiam superar a força bruta. Para ele, o karatê não era sobre quebrar tijolos ou vencer torneios. Era sobre autoconhecimento. Era uma jornada para dentro de si mesmo. Ele entendeu que cada movimento, cada kata, era uma forma de meditação. Uma forma de conectar o corpo e a mente em um só propósito.
Era a resposta que ele tanto procurava para suas angústias e limitações físicas. Imagine a cena. Um jovem frágil, que mal conseguia fazer exercícios pesados, entrando em um dojo de karatê. Muitos poderiam ter rido dele. Poderiam ter dito que ali não era o seu lugar. Mas Egami tinha uma determinação de ferro. Ele via além dos socos e chutes. Ele via a essência da arte. Ele via a possibilidade de se tornar forte de uma maneira que ninguém esperava. Ele não queria ser um lutador. Ele queria ser um artista marcial, no sentido mais profundo da palavra. Alguém que usa a arte para se aperfeiçoar como ser humano. E essa visão mudou tudo. É uma lição para todos nós, não é mesmo? Muitas vezes, a gente olha para uma atividade e só vê a superfície. No karatê, muitos veem apenas a luta. Mas Egami viu a filosofia. Ele viu o Do, o caminho. E ele decidiu seguir esse caminho com toda a sua alma. Ele provou que as artes marciais não são apenas para os fortes e atléticos. Elas são para todos que buscam se tornar uma versão melhor de si mesmos. Para todos que buscam equilíbrio, disciplina e paz interior. O karatê, para Shigeru Egami, foi a ferramenta que ele usou para esculpir não apenas seu corpo, mas principalmente seu espírito. O destino, minha gente, sempre dá um jeito de colocar as pessoas certas no nosso caminho. E o caminho de Shigeru Egami o levou diretamente ao mestre dos mestres, o pai do karatê moderno, Gichin Funakoshi. Quando Egami entrou na Universidade de Waseda, ele se inscreveu no clube de karatê. E quem era o instrutor principal? Ninguém menos que o próprio Funakoshi. Foi um encontro de almas. De um lado, um mestre que pregava que o objetivo do karatê não era a vitória, mas o aperfeiçoamento do caráter. Do outro, um jovem que buscava exatamente isso. Foi a combinação perfeita. Funakoshi viu em Egami algo especial. Ele não viu a fraqueza física. Ele viu a força de vontade. Ele viu uma sede de conhecimento e uma pureza de propósito que eram raras. Egami não queria aprender a lutar. Ele queria aprender o caminho do karatê, o Karate-do. E isso era exatamente o que Funakoshi ensinava. Egami se tornou um dos alunos mais próximos e leais do mestre. Ele absorvia cada palavra, cada gesto, cada ensinamento. Ele não era apenas um aluno. Ele se tornou um discípulo, um verdadeiro seguidor da filosofia de Funakoshi. Ele entendeu que o karatê era uma arte para a vida toda. A relação deles era de profundo respeito e admiração. Egami via em Funakoshi a personificação do verdadeiro espírito do karatê. Um homem humilde, sábio e dedicado à arte. E Funakoshi via em Egami a continuação do seu legado. Um aluno que compreendia a essência do que ele ensinava. Enquanto muitos outros alunos estavam focados na competição, na força e na vitória, Egami estava focado na técnica, na filosofia e na busca pela perfeição do movimento. Ele se tornou o guardião da chama original do karatê de Funakoshi, uma chama que corria o risco de se apagar com a popularização do esporte. Essa parceria foi fundamental. Sem Funakoshi, talvez Egami nunca tivesse encontrado as ferramentas para desenvolver sua visão única. E sem Egami, talvez a filosofia mais profunda de Funakoshi tivesse se perdido no tempo. É uma daquelas histórias de mestre e discípulo que a gente vê nos filmes, mas que aconteceu de verdade. Uma conexão que transcendeu o tatame. Uma conexão baseada em valores, em princípios e em um amor profundo pela arte do karatê. Egami se tornou a voz e o corpo que levariam os ensinamentos mais puros de Funakoshi para as gerações futuras. Que responsabilidade, hein? Agora, vamos falar de treino. Porque não foi fácil, não. O treinamento de karatê naqueles tempos era extremamente rigoroso, era duro, era bruto. E para um jovem com a saúde de Shigeru Egami, era quase impossível. Ele sofria, ele passava mal. Seu corpo simplesmente não aguentava o ritmo dos outros alunos. Ele não conseguia gerar a mesma força explosiva. Ele não tinha a mesma resistência.
Muitas vezes, ele terminava os treinos completamente exausto, à beira do colapso. Mas ele desistiu? Jamais! Esse cara é um exemplo de resiliência. Ele fez algo genial. Em vez de tentar ser igual aos outros, ele começou a usar sua inteligência. Ele começou a observar seu próprio corpo. Ele começou a estudar o movimento. Se ele não podia usar a força bruta, ele teria que usar a eficiência. Se ele não podia ser rígido e explosivo, ele teria que ser suave e fluido. Ele começou a adaptar o karatê para si mesmo. Ele transformou sua fraqueza em um laboratório. Ele percebeu que a tensão muscular, que era tão valorizada pelos outros, na verdade, limitava a velocidade e o alcance do golpe. A rigidez criava um bloqueio, e ele, por não ter força para ser rígido, descobriu o poder do relaxamento. Essa foi a grande virada de chave. Egami começou a desenvolver um método próprio, um karatê baseado na suavidade, na fluidez e no movimento natural do corpo. Ele buscava a máxima eficiência com o mínimo de esforço. Seus golpes não eram tensos, eram como um chicote. O movimento começava relaxado e a energia era transferida por todo o corpo, culminando no impacto. Era uma forma de lutar que parecia uma dança mortal, mas ainda assim uma dança. Ele estava descobrindo um novo nível de profundidade na arte, um nível que os alunos mais fortes, que confiavam apenas nos músculos, jamais alcançariam. Ele provou que não era preciso ser um gigante para ser poderoso. Ele mostrou que a verdadeira força vem do entendimento do corpo, da técnica refinada e da mente focada. Seu karaté se tornou único. Era diferente. Era mais suave, mais longo, mais penetrante. Ele não estava apenas copiando os movimentos do mestre Funakoshi. Ele estava internalizando os princípios do mestre e os aplicando de uma forma que funcionasse para o seu corpo. Isso é genialidade. É a prova de que, quando a gente enfrenta uma limitação, a gente é forçado a inovar. E foi essa inovação que começou a transformar o karatê para sempre. Com o passar do tempo, o karatê começou a mudar. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou muito popular. E com toda essa popularidade, veio também a esportivização. O foco começou a mudar da filosofia para a competição, dos katas para o kumite, ou seja, a luta. As pessoas queriam ganhar medalhas, queriam provar que eram as melhores. E Shigeru Egami viu isso com muita preocupação. Ele sentiu que a essência do Karatê-do, o caminho que ele aprendeu com Funakoshi, estava se perdendo. A arte estava se tornando apenas um esporte de combate. E, para ele, isso era uma traição ao legado do mestre. Egami se tornou um dos mais fervorosos defensores da visão original de Funakoshi. Ele e outros alunos fiéis, como Genshin Hironishi e Tadao Okuyama, se uniram para preservar o karatê como uma arte de Budo, uma arte marcial filosófica. Eles acreditavam que o objetivo do karatê não era derrotar um oponente, mas derrotar o próprio ego. Não era sobre vencer os outros, mas sobre se aperfeiçoar. Ele era totalmente contra as competições. Ele dizia que a competição criava ego, criava rivalidade e desviava o praticante do verdadeiro caminho da autodescoberta e do aprimoramento do caráter. Uma visão polêmica, mas muito profunda. Ele defendia que o verdadeiro karatê era praticado no dojo, no dia a dia, na repetição incansável dos katas, na busca pela forma perfeita, na relação de respeito entre os praticantes. Para Egami, o karatê era uma ferramenta para polir o espírito, uma forma de aprender a controlar as emoções, a ter disciplina e a viver uma vida mais equilibrada e harmoniosa. Ele lutou para que essa visão não morresse. Ele escreveu livros, deu palestras e, principalmente, ensinou gerações de alunos a olhar para o karatê com outros olhos. Olhos que viam além da luta e enxergavam a filosofia. Essa postura o colocou em conflito com muitas outras escolas de karatê que estavam abraçando a competição. Mas ele não se abalou.
ele se manteve firme em suas convicções. Ele se tornou o guardião da filosofia de Funakoshi. Ele entendia que se o karatê perdesse sua alma, se perdesse seu do, ele se tornaria apenas mais uma forma de violência organizada. E ele não podia permitir que isso acontecesse com a arte que salvou sua vida e lhe deu um propósito. Sua lealdade ao mestre e a essência do karatê era inabalável. E essa defesa apaixonada da filosofia é, sem dúvida, uma das suas maiores contribuições. A filosofia de Egami não ficou só no discurso. Ela se manifestou diretamente na sua técnica. E aqui, minha gente, ele foi um verdadeiro revolucionário. A maior de todas as suas contribuições foi a ideia do corpo relaxado. Naquela época, o karatê era sinônimo de Kimi, que muitos interpretavam como tensão muscular máxima no momento do impacto. Os corpos eram rígidos, os movimentos eram duros. Egami foi na contramão. Ele dizia que a rigidez era inimiga da velocidade e do poder. Um corpo tenso é um corpo lento. Um corpo tenso se cansa rápido. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Ele desenvolveu a ideia de que o golpe deveria ser como o estalar de um chicote. A energia deveria fluir pelo corpo de forma natural, sem bloqueios. O movimento deveria ser contínuo, sem pausas. Ele ensinava que o golpe não deveria parar na superfície do alvo, mas sim penetrá-lo. A ideia não era empurrar, mas atravessar. Para conseguir isso, o corpo todo precisava participar do movimento, de forma coordenada e relaxada. Era uma mudança de paradigma completa. Ele estava pedindo aos karatecas para desaprenderem tudo o que achavam que sabiam sobre gerar força. Outra grande inovação foi a ideia de movimentos mais longos e naturais. Ele observou que os movimentos curtos e angulares do karatê tradicional nem sempre eram os mais eficientes. Ele começou a experimentar com trajetórias mais circulares e fluidas, que permitiam gerar mais energia e alcançar alvos de ângulos inesperados. Seus katas pareciam diferentes. Eram mais suaves, mais contínuos. Quase como uma dança, como eu disse antes. Ele não estava inventando coisas novas do nada. Ele estava redescobrindo princípios universais do movimento corporal e os aplicando ao karatê. Essas ideias deram origem ao estilo que hoje conhecemos como Shotokai, um estilo que se diferencia do Shotokan, mais esportivo, justamente por essa ênfase no relaxamento, na fluidez e na penetração do golpe. Egami não via isso como uma mudança no karatê de Funakoshi, mas sim como uma evolução. Ele acreditava que estava apenas aprofundando os princípios que o mestre já ensinava. Ele estava levando a arte a um novo patamar de sofisticação técnica e eficiência. E essa busca incessante pela técnica perfeita, baseada na suavidade e não na força, é um legado técnico que influencia praticantes até hoje. Para chegar a essas conclusões, Shigeru Egami não se limitou ao treino convencional. Ele era um verdadeiro cientista da arte marcial, um pesquisador incansável. E seus métodos de treinamento eram, muitas vezes, bem malucos e fora da caixa. Ele se tornou famoso por suas experiências. Por exemplo, para testar a eficácia de seus golpes, ele não socava apenas o makiwara, aquele poste de madeira para treino. Ele ia além. Ele testava seus golpes na água. Ele entrava em rios ou no mar e tentava socar a água. Por quê? Porque a água não mente. Um golpe tenso e de empurrão apenas cria um grande splash. Um golpe relaxado e penetrante, por outro lado, cria uma cavidade, uma onda de choque que viaja pela água. Outra prática curiosa era o treino no escuro. Isso mesmo. Ele levava seus alunos para treinar em completa escuridão. O objetivo era desenvolver outros sentidos além da visão. A percepção, a intuição, a capacidade de sentir a presença e a intenção do oponente sem precisar vê-lo. Era um treino para a mente e para o espírito. Um treino para desenvolver o Zanshin, o estado de alerta constante.
Ele queria que seus alunos transcendessem o nível físico e entrassem em um estado de percepção mais elevado. Era uma forma de forçá-los a confiar na sua técnica e na sua intuição, em vez de apenas nos seus olhos. Ele também dava muita importância ao treino de Toate, a arte de atingir o oponente sem tocar. Parece coisa de filme, né? Mas para Egami, era um conceito real. Não se tratava de um poder místico, mas sim do nível máximo de controle e intenção. A ideia era que a energia e a intenção do golpe fossem tão focadas e poderosas que o oponente reagiria antes mesmo do contato físico. Era a expressão máxima da eficiência, derrotar sem precisar ferir. Isso mostra o quão longe ele foi em sua busca pela essência do karatê. Ele não estava interessado no que era visível, mas no que era invisível. Esses treinamentos mostram a mente inquieta e criativa de Egami. Ele não aceitava as coisas como elas eram. Ele sempre se perguntava por quê. Ele questionava, testava, experimentava. Ele transformou seu corpo e seu dojo em um laboratório para entender os segredos mais profundos do movimento humano e da energia. Ele nos ensina que a verdadeira maestria não está em repetir o que foi ensinado, mas em compreender os princípios por trás do ensinamento e ousar explorar novos territórios. É essa curiosidade e coragem para experimentar que separam os bons dos geniais. À medida que envelhecia, Shigeru Egami se tornava cada vez mais vocal em suas críticas ao rumo que o karatê estava tomando. Ele olhava para o karatê de competição, o karatê esportivo, e via uma caricatura da arte que ele amava. Ele via rigidez onde deveria haver fluidez. Via tensão onde deveria haver relaxamento. Via força bruta onde deveria haver técnica refinada. Ele escreveu em seus livros que muitos praticantes de karatê moderno tinham corpos duros e inflexíveis, incapazes de se moverem naturalmente. Era um alerta forte, um puxão de orelha em toda uma comunidade. Ele criticava o foco excessivo no Kimi como contração muscular. Para ele, essa prática não só era ineficiente, como também prejudicial à saúde. Ele argumentava que treinar com tensão constante criava um corpo morto, sem vida. Um corpo que perdia sua capacidade natural de se mover. Ele dizia que o objetivo deveria ser um corpo vivo, flexível e responsivo. Ele via jovens fortes e atléticos que, por causa do treino errado, se moviam com a graça de um robô. E isso, para ele, era o oposto do que o karatê deveria ser. Egami também lamentava a perda da busca pela eficiência máxima. No esporte, com regras e categorias de peso, a necessidade de ser verdadeiramente eficiente contra um oponente maior e mais forte se perdia. Os atletas podiam confiar na sua força e velocidade, dentro das regras do jogo. Mas o karatê, em sua origem, era uma arte de autodefesa. Uma arte onde uma pessoa menor e mais fraca precisava ter uma chance real contra um agressor maior. E para isso, a eficiência não era uma opção, era uma necessidade. Ele sentia que essa urgência, essa busca pela técnica definitiva, Iken Hisatsu, aniquilar com um golpe, estava sendo esquecida. Suas reflexões são um chamado à razão, um convite para que os praticantes de karatê, de qualquer estilo, parem e pensem: o que eu estou buscando? Estou buscando troféus ou estou buscando o autoconhecimento? Estou construindo um corpo forte, mas rígido, ou um corpo eficiente e saudável? As críticas de Egami não eram para destruir, mas para construir. Eram um apelo para que o karatê não perdesse sua alma, sua profundidade filosófica e sua genialidade técnica. Ele nos lembra que ser moderno nem sempre significa ser melhor, e que, às vezes, é preciso olhar para trás, para a essência, para encontrar o verdadeiro caminho para a frente. Então, qual é a verdadeira herança de Shigeru Egami? Qual é o legado que esse homem, que começou a vida como um menino frágil e doente, deixou para o mundo?
O legado dele não está em medalhas ou troféus, porque ele os rejeitava. O legado dele está em uma ideia poderosa e transformadora. A ideia de que a verdadeira força não vem dos músculos, mas do espírito. A ideia de que nossas maiores fraquezas podem se tornar nossas maiores fontes de força e inovação. A história de Egami é a prova viva disso. Ele nos deixou um karatê mais humano. Um karatê acessível a todos, não apenas aos atletas de ponta. Um karatê que pode ser praticado por toda a vida, como uma ferramenta para a saúde, o bem-estar e o equilíbrio mental. Ele nos ensinou a valorizar a suavidade sobre a rigidez, a eficiência sobre a força bruta, a filosofia sobre a competição. Ele resgatou o Do, o caminho, e o colocou de volta no coração do karatê. Ele nos mostrou que o objetivo final da prática não é ser capaz de derrotar os outros, mas ser capaz de se conquistar. O legado de Egami é, acima de tudo, espiritual. Ele nos convida a ver as artes marciais, e talvez a própria vida, de uma forma diferente. Ele nos ensina que os obstáculos não são barreiras, mas oportunidades para crescer e inovar. Ele nos mostra que a busca pela perfeição é uma jornada interior, não uma competição externa. Sua vida é uma mensagem de esperança para todos que se sentem fracos ou limitados. Uma mensagem que diz: você pode. Você só precisa encontrar o seu próprio caminho. Use sua inteligência, sua sensibilidade. Transforme sua fraqueza em sua arma secreta. Shigeru Egami morreu em 1981, mas seus ensinamentos estão mais vivos do que nunca. Ele plantou uma semente que continua a crescer nos dojos do Shotokai e na mente de todos os artistas marciais que buscam algo mais profundo em sua prática. Ele nos lembra que, no final das contas, o karatê não é sobre lutar, é sobre não precisar lutar. É sobre se tornar uma pessoa tão equilibrada, tão consciente e tão em paz consigo mesma, que a violência se torna irrelevante. E essa, minha gente, é a maior vitória que alguém pode alcançar. Um legado de paz, construído a partir de uma vida de lutas e superação. Inspirador demais.